Bom, pessoal, vamos agora aqui para mais uma aula sobre rochas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a estrutura geológica da Terra. E para começarmos, como surgiu a Terra, né? A Terra, pessoal, ela surgiu mais ou menos assim, né? Nessa ilustração aqui, a gente vai poder compreender o surgimento do nosso sistema solar. Resumindo a história toda, após a criação do Sol, o que ficou, né, foi uma grande quantidade de poeira cósmica e algumas rochas, né? E aí, essas rochas e poeira, elas vão sofrer influências da gravidade e vão começar a ser atraídas, tá certo? Nesse processo de atração é que vão ser fundidas essas rochas e essa poeira, formando assim os planetas do sistema solar, tá bom? E aí a nossa Terra, ela vai ter uma configuração dessa forma, ela vai começar a partir da junção de toda essa poeira cósmica e dessas rochas, desses pedaços, né, de rochas espaciais, certo? E aí esse videozinho é só para ilustrar para vocês como é que acontece a criação do nosso sistema solar. Aqui, nesse próximo vídeo, a gente vai ter de forma mais específica a própria criação da Terra, né? E aí todas essas partículas grandes e pequenas, elas vão ser atraídas pela força gravitacional e vão passar por um processo de fusão, né? Essa rocha, ela vai se fundindo, tá certo? E aí essa grande rocha que vocês estão vendo aí, passando por essa fusão, vai se tornar nosso planeta, certo? E ele vai ser, como ele é um corpo massivo, ele vai sofrer também influência do Sol, vai exercer gravidade sobre ele, e ele também vai exercer gravidade sobre outros corpos menores. Por isso, a Terra vai atraindo essas partículas, né, para dentro dela, certo? E aí vocês podem observar que a Terra, ela começa assim, sendo uma grande rocha em estado de fusão, certo? Até que, depois de muita evolução, ela vai ficar bonitinha assim, como a gente já conhece hoje, certo? Mas aí são 4,5 bilhões de anos de muita evolução para conseguir chegar a esse estágio de agora. A estrutura interna da Terra tem duas formas de você compreender essa estrutura, a partir da composição química e a partir das propriedades físicas. A composição química é a mais fácil de decorar, porque a gente vai dividir a Terra, a parte interna dela, em crosta, manto e núcleo, certo? A crosta sendo a parte superior, o manto e o núcleo sendo mais internos, né? É como se fosse um ovo. Pensa aí no ovo, né? A crosta terrestre é a casca do ovo, o manto é a clara do ovo e o núcleo é a geminha do ovo, né? Então, é como se fosse mais ou menos isso, tá certo? Dentro da propriedade física, a litosfera vai compreender as mesmas funções que a crosta terrestre vai exercer. A astenosfera, a mesma função do manto superior, a mesosfera, a mesma função do manto inferior, e por aí vai, né? Vocês podem fazer o comparativo olhando para essas duas imagens. Aqui uma ilustração também, para vocês verem como é a parte da estrutura interna da Terra, a Terra por dentro, né? Aí vocês podem analisar que a nossa litosfera é uma casca muito fininha comparada a todas as outras partes que tem no interior, certo? Resumão aqui para vocês. Quanto à composição química e física, crosta pode ser dividida em oceânica e continental, compreendendo também as placas tectônicas, e aí a gente vai ver que termina a litosfera. E parte do manto superior, nós temos a astenosfera, certo? A região da crosta pode ter uma espessura de 6 km de profundidade, se eu tiver na parte do assoalho oceânico. Essa é a menor profundidade que a gente vai poder tratar. E nós temos também uma média de 70 quilômetros, se você estiver em cima de uma cadeia montanhosa, certo?
Mas, assim, ao todo, na maioria dos territórios, nós temos 25 quilômetros de profundidade de solo, né, de crosta, certo? O manto, ele pode chegar a ter quase 3.000 metros de profundidade, de espessura, e, na sua maioria, é formado por um manto superior, com rochas um pouco mais solidificadas, e manto inferior com rochas mais pastosas, em um eterno estado de fusão. O núcleo da Terra é composto também por duas camadas e é formado por níquel e ferro e também passa por um permanente estado de fusão, né? Então várias reações nucleares acontecem dentro do núcleo da Terra. As correntes de convecção, talvez a maioria não saiba o que é, mas são forças que movimentam, tá certo, as placas tectônicas, e essas correntes elas acontecem no manto superior. E aí é devido a essa corrente, né, de convecção, que as placas tectônicas podem se mexer, formando assim os terremotos e os modelados aqui da superfície. As placas tectônicas são rochas abaixo da crosta, elas que movimentam a crosta, né, de fato. Elas têm 3 movimentos básicos: convergente, divergente e conservativo. Movimento convergente quando as placas se chocam, movimento divergente quando elas se separam, e movimento conservativo quando elas vão para frente, para trás, para cima ou para baixo. Eu posso chamar também de movimento lateral ou transformante ou movimento conservativo, certo? Ele leva esses 3 nomes. Só lembrar, convergente provoca surgimento de cadeias montanhosas, porque elas se chocam as placas. Divergente, elas vão para direções opostas. Conservativo, lateral ou transformante, mesma coisa, tá certo? Quando a placa vai para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Aqui a gente tem uma ilustração que vai exemplificar como acontecem esses movimentos. Vocês podem observar melhor depois. Aqui são todas as placas tectônicas, tá certo? São ao todo 13 placas. A gente pode observar aqui cada direção que cada placa assume. A placa de Nazca vai em direção à placa sul-americana, provocando assim uma cadeia montanhosa muito famosa, a cadeia dos Andes, né? Enfim, vocês podem observar, tem no Google, pessoal, vários mapas, né, sobre placas tectônicas, inúmeras, inclusive especificando os movimentos de cada placa, certo? Aqui tem 2 exemplos de movimento convergente, porque o movimento convergente ele traz modelados diferentes, dependendo de como vai se chocar essas placas, tá certo? Então, eu tenho aqui uma convergência com subducção, por subducção, quando uma placa ela vai para baixo, ela desce para baixo da outra. E eu tenho aqui uma por coalizão, tá certo? E aí, essa placa ela é empurrada, ela vai sofrer um dobramento, certo? Aqui um exemplo real de uma divergência de placa. Eu tenho aqui a dorsal mesoceânica na Islândia. Essa dorsal ela é um conjunto de cadeias montanhosas submarinas que surgem devido à separação da placa. O magma que está ali no manto ele vai aflorar, formando assim essas cadeias montanhosas. Então, vocês podem ver que é uma coisa muito bonita, né? Aqui a dorsal mesoceânica. Eu tenho aqui a Cordilheira dos Andes, que é um exemplo de movimento convergente, de dobramento, tá certo? Dobramento de placas. E eu tenho aqui a Falha de São Andrés, que é um exemplo de movimento conservativo. A placa ela vai para frente e para trás, e nós não temos uma grande alteração da paisagem. Acontece alteração, acontece, mas não tanto quanto aqui no movimento convergente, ok? Aqui um exemplo para vocês verem como acontece essa dobra, tá bom? Aqui nós vamos ter a subducção dessa placa e o dobramento da placa superior, provocando assim uma modificação completa do modelado terrestre, né? Aqui nós temos uma cadeia montanhosa, como vocês podem observar. Aqui é um exemplo de como vai surgir a Cordilheira do Himalaia, certo? Aqui, para quem não sabe, é a Índia. A Índia estava há 71 milhões de anos super afastada do continente da placa eurasiática. E aí ela vai se chocar com essa placa
a placa dela vai sofrer uma subducção, formando assim a cadeia do Himalaia. Observa aqui essa imagem. Há 71 milhões de anos era aqui que estava a Índia. E aí a cordilheira do Himalaia ela vai surgir há mais ou menos 10 milhões de anos atrás. Ok? Para vocês se posicionarem, é aqui que está a Índia e aqui que está o Himalaia no globo. Aqui é uma ilustraçãozinha também muito interessante que vai mostrar para vocês uma divergência de placa, né? Então, aqui a gente vai ter a separação de dois continentes. Como vocês podem observar, essa separação vai proporcionar o surgimento de um oceano. As águas continentais elas vão escorrer aqui, né, formando um grande lago, um grande oceano. E todo esse magma que vai aflorando aqui vai ajudar a construir uma cadeia montanhosa, certo? Aqui é o exemplo de como aconteceu, por exemplo, o surgimento do Oceano Atlântico. Aqui do lado a gente tem também o que a divergência de placa pode ocasionar na parte continental, surgimento de vulcões. Vulcanismo e tectonismo. O vulcanismo é a força dos vulcões, o tectonismo é a força das placas tectônicas, né? É os movimentos que elas provocam, tá certo? E essas forças endógenas e internas são responsáveis pela maior parte dos modelados terrestres, tá certo? Então, tectonismo, pessoal, é o movimento das placas, convergente, divergente, conservativo, e o vulcanismo são as erupções vulcânicas, tá certo? Aqui a gente tem uma ilustraçãozinha para explicar de forma rápida como acontece os tsunamis. Os tsunamis só acontecem após terremotos. Tsunami é o nome japonês para maremoto, tá certo? E aí, toda vida que ocorre um terremoto em região de assoalho oceânico, em região oceânica, a pessoa costuma ter algumas horas para receber, né? Aquela região, aquela cidade tem algumas horas para receber uma onda gigante, um tsunami, né? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui o rompimento desse fundo, vai se abrir um buraco, tá bom? A água, ela vai ser atraída aqui para dentro desse buraco. Logo, quem estiver na costa da praia ali vai conseguir ver o mar recuando. Então, se você estiver aqui de boa, numa praia, teve um terremoto e você viu o mar recuar, você corra, porque é com certeza um tsunami que está vindo. E aí essa água, ela entra com tudo, depois ela volta. Quando ela volta, ela já volta formando a onda gigante, tá certo? E essa onda, ela tem uma extensão horizontal muito grande. Ela tem uma horizontal muito grande, né? Então ela pode passar por vários arquipélagos, várias ilhas e demorar muitas horas para terminar, tá certo? E atingir vários países, inclusive. Contudo, a parte vertical dela também tem uma altura bem considerável, 7 metros de altura até 10 metros, dependendo da escala, né, do terremoto e como foi essa abertura, enfim, não dá para você prever como é que vai ser o tamanho da onda, certo? Mas ela funciona mesmo como uma espécie de inundação, ela vai inundando toda aquela área, tá certo? E aqui a gente tem, né, as 4 fases bem especificadas aqui. Um terremoto faz tremer o fundo do oceano, fundo do mar. Esse fenômeno desloca para a superfície uma grande massa de água. Se forma uma vibração que se propaga a grande velocidade abaixo da superfície. A água é aspirada da margem. Ó, vocês podem ver aqui. A água ela entra no buraco, depois ela volta, certo? Ao se aproximar da costa, a onda gigante se forma, né? Então, aí, o processo dessa formação da onda que vai acontecer a inundação. Geralmente as pessoas têm 4 horas para poder conseguir, dependendo da distância que está o epicentro do terremoto, elas têm 4, 3 horas, 2 horas para conseguir fugir, tá certo? Para locais mais altos da cidade. Estamos finalizando aqui já o conteúdo de hoje. A gente tem a deriva continental e a tectônica de placas, 2 teorias que vão ajudar a comprovar que existem placas tectônicas, tá certo? Então, assim, aqui, pessoal, essa ilustração
mostra a evolução dos movimentos de placas tectônicas durante vários milhões de anos aí, até os dias de hoje, certo? E um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener é que vai começar a supor a teoria da deriva continental. Ele vai observar que o nosso mapa, né, ele funciona como uma espécie de quebra-cabeça. Então, um dia, esses continentes eles foram grudadinhos, eles foram ligados entre si. Porém, ele não sabia provar o que fazia esses continentes se mexerem. Ele só sabia que algumas rochas que ocorriam só na região das Américas existiam também na África, existiam também na Austrália. O que poderia fazer com que rochas e fósseis que só existem em locais específicos possam existir da mesma forma e com a mesma idade em outros locais totalmente distantes, onde não tem afloramentos naturais, esse tipo de coisa, né? Então aí é que ele vai supor, deve ter sido, essas terras elas deveriam ter sido grudadas, unidas há um tempo atrás. Então ele vai chamar isso aí de deriva continental, como se os continentes ficassem à deriva, né? Mas a deriva em cima de quê? O que é que mexe isso? Só após 30 anos da morte do Alfred Wegener é que a gente, né, a ciência vai poder descobrir o que, enfim, mexe os continentes, que são as placas tectônicas, né? Então, com toda a tecnologia de radar, sonar e tudo mais colocado dentro da água, que a gente vai poder identificar e existência das placas tectônicas. Também com as perfurações em regiões de fundo oceânico para captação de petróleo, é a partir daí que a gente vai poder, enfim, comprovar, realmente existem placas tectônicas. E aí é efetivado, né, é comprovada a teoria da tectônica de placas, tá certo? Aqui a gente tem uma ilustraçãozinha breve para mostrar todos os movimentos, junções, separações de massas continentais do nosso planeta. Como a gente pode observar, são movimentos que são muito lentos, nas placas tectônicas elas se mexem muito devagar. E a gente vai ver que a natureza ela vai mudando muito, inclusive influencia muito a questão climática, essas mudanças de posições dos próprios continentes. Entendam que muitas espécies de vegetais e animais foram nascendo e foram sendo extintas com o passar do movimento dessas placas tectônicas aí, da variação das posições desses continentes. Desertos foram sendo criados, né? Enfim, uma série de coisas. E aqui, para finalizar, a gente tem a tabela do tempo geológico, importantíssimo demais a gente compreender, pelo menos por cima, o que é a tabela do tempo geológico. Bom, a tabela do tempo geológico ela funciona como se fosse uma espécie de caixinha, uma caixinha dentro da outra. Eu gosto muito de usar o exemplo da boneca russa, da Matrioska, porque as bonecas russas, as matrioscas, elas possuem uma bonequinha dentro da outra. Então, a tabela do tempo geológico é como se fosse essa matriosca, certo? Então, as épocas estão dentro dos períodos, que por consequência vão estar dentro das eras, e as eras vão estar dentro dos éons, tá certo? Então, um geólogo, quando ele vai tentar compreender a datação de uma rocha, essa rocha ela pode ter sido, se ela for uma rocha magmática, que geralmente são as mais antigas, elas podem ter sido criadas aqui dentro do Proterozoico, do Arqueano, ou elas podem ter sido criadas aqui na era Paleozoica, em algum desses períodos aqui em azul, certo? As rochas sedimentares, elas são um pouco mais recentes, então elas podem ser aqui do Mesozoico para o Cenozoico, certo? Quanto mais recente uma rocha, mais dentro das caixinhas ela vai ser, né? Então, por exemplo, uma rocha que foi criada aqui no Paleoceno. Então, ela foi criada há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Parece ser muito tempo, mas para tabela geológica é uma coisa relativamente recente, se eu comparar aqui com os 4,5 bilhões de anos, né?
A gente tem aqui, por exemplo, o Holoceno, a época da criação do ser humano, é a época que nós vivemos hoje, a época geológica de hoje. O Holoceno está dentro do período Quaternário, que está dentro da Era Cenozoica, que está dentro do Éon Fanerozoico, né? Então, é mais ou menos assim que a gente compreende a tabela do tempo geológico. Mais à frente, a gente vai compreender algumas rochas mais conhecidas e qual pode ser o período ou época ou era de cada rocha, certo? Vamos tentar ver aí uma forma de dar alguns exemplos de rochas brasileiras comerciais e dos seus períodos e eras onde elas surgiram, certo? Bom, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Para mais questionamentos, vocês podem deixar nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para me saber que você está assistindo minha aula, ok? Então é isso. Forte abraço. Até mais.